Fala galerinha, tudo bem com vocês? E aí chegamos no terceirão, você é pioneiro aqui no Chave do Enem, você que nos acompanha desde 2022, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar novamente com as lives de conteúdos para você que agora sim chegou ali à beira do vestibular. Esse ano o Enem é para valer, então vem comigo porque nós vamos mais uma vez prepará-los, treiná-los, vamos ter essa troca super legal. Vem comigo, engaja aqui, curte nossa live. Se inscreva, se você quer falar no chat, tem que se inscrever. Vem comigo, porque está no ar Chave do Enem 2024. E para quem não estava semana passada, nós tivemos já uma live introdutória, que está aqui no nosso playlist. Depois da aula, volte lá, porque tem muito conteúdo sobre organização de estudos. Terceirão, está na hora de se organizar um pouco melhor para estudar e mandar muito bem. E também sobre orientação vocacional e profissional. Volte depois para ver a live da semana passada, está no nosso playlist do Chave do Enem aqui no nosso canal. Beleza, então, sem mais demoras, temos então aquele ciclo, para quem já está conosco sabe, que começa com linguagens, depois vai para matemática, ciências da natureza e fecha com ciências humanas. Um desses em cada semana. As listas ficam abertas durante uma semana. Quinta-feira, depois da live, abre. Então já fizeram linguagens, fechou hoje 18 horas e às 21 horas abre a lista de matemática. Beleza? Recados dados. Vem para cá porque agora é hora de aula. Vamos começar com inglês. Então, professora Viviane, vem para cá, a primeira aula é sua. Rodou a vinheta. Good evening and welcome to the best English class ever! Chave do Enem, here's teacher Vivi and welcome! Let's have a great time together and I'm gonna try to help you with your English test. Beleza? Entenderam tudo? Tenho certeza. Não? Não? Tá bom. Então não. Alguns não, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Estou aqui para ajudá-lo a entender e desbravar este mundo do Enem. E se você não entendeu muito do que eu disse, eu estou aqui porque eu vou te ajudá-lo esta noite. E você não precisa entender tudo para responder o Enem. Nossa, teacher, como assim? Você está doida? Quer dizer que eu não preciso falar, ler, escrever inglês para conseguir me dar bem na prova do Enem? Exatamente. Se você seguir as técnicas que nós vamos aprender ao longo desse ano, vai dar bom. Are you ready? Preparados? Então, vamos lá. Essa noite nós teremos, então, interpretação de textos. E isso porque, se você já tem um conhecimento mais aí, profundo sobre as provas de inglês do Enem, você já sabe que as provas de inglês são basicamente interpretação de texto, ok? Uma pergunta ou outra talvez seja sobre alguma expressão específica que está no texto, mas em sua grande maioria está na parte global, entendimento geral sobre o texto. Por isso, nós vamos trabalhar interpretação de texto, fechou? Vamos praticar muitos e diversos gêneros textuais. Isso porque o Enem sempre traz um cartoon, um advertisement, né, que é uma propaganda, trechos de música, poemas, textos informativos. São diversos os gêneros que vamos trabalhar ao longo das nossas aulas para que você esteja ready, super pronto para a prova de inglês do Enem. Para isso, é importante aprendermos técnicas de leitura. Galera, se você já está super advanced no seu inglês, ótimo, perfeito. Mas ainda assim é muito importante você conhecer as técnicas de leitura, para que você tenha uma assertividade, uma probabilidade, uma chance maior de não errar na sua prova, mas sim gabaritar. E se você tem alguma dificuldade ou não teve oportunidade de estudar a fundo a língua inglesa, tá tudo bem também, porque juntos nós vamos trabalhar técnicas e dicas que vão fazer com que você tenha uma grande chance de gabaritar também essa prova de inglês do Enem. Lembrando que dentro da prova de inglês do Enem são 5 questões.
Estas 5 questões normalmente são de níveis pré-intermediário a intermediário, ok? Então, assim, não é necessário um inglês tão avançado para que você consiga, de forma mais tranquila, entender o texto. Fechou? Para isso, quais são as técnicas? Anote aí, tá com o seu lápis, tá com a sua caneta, tá com o seu papel? Tá com a sua prova aberta para a gente resolver junto? Eu quero sua participação. Eu não quero ficar falando sozinha, não. Olha lá. Primeira dica. Técnica do pre-reading. O que seria o pre-reading? Seria uma pré-leitura. Essa pré-leitura é rápida. É só você bater o olho ali no texto e verificar. Tem figura, tem foto, tem algum gráfico, alguma pista tipográfica, tem título. É só isso, rapidinho, para que você possa prosseguir para a segunda técnica, que é o skimming. O que é a técnica do skimming? A técnica do skimming é a leitura dinâmica, é a leitura rápida. Então, você vai precisar ali, hoje, na nossa aula, de um lápis, e você vai ticando, anotando quais são as palavras que você já conhece, quais são as palavras que estão se repetindo demais ao longo do parágrafo, ao longo do texto, e quais são as palavras cognatas. Isso mesmo, palavras cognatas. Lembra o que é um cognato? São aquelas palavras que, tanto em inglês quanto em português, têm o mesmo significado ou são muito parecidas. Se apega, se agarra nesses cognatos, porque vão te ajudar muito na hora de interpretar o texto e entender a forma global desse texto, o que ele quer dizer. Lembrando você, se você já sabia dessa minha dica aqui, ó, para quem não sabe ainda, de 25 a 30% do texto é formado por palavras cognatas. Ou seja, se o seu nível de inglês é básico, essa técnica vai te ajudar muito, porque pelo menos 25 a 30% do texto você vai conhecer, ok? Fechou? E aí, vamos à última técnica, que é a técnica do scanning, que é uma leitura mais minuciosa de uma certa parte do texto, de um trecho, onde você acredita estar a sua resposta, aquilo que você busca. Fechou? Combinado? So let's go. Eu quero começar então com você a nossa primeira pergunta da noite. E ela está bem tranquila. Vamos aqui, ó, explorar diversos gêneros textuais, começando com esse aqui. Alrighty. Bem simples, os dizeres da camiseta. Gente, English is weird, it can be understood. Ai, não. Eu juro que eu queria ouvir de vocês, eu queria ouvir um áudio de cada um de vocês tentando pronunciar essas palavras. Tenta aí, vai, tenta. Ó, você tentou quando você estava fazendo a sua prova ali, quietinho? Tentou pronunciar essas palavras? Ah, que loucura. Vamos lá, ó. English is weird. Inglês é tão estranho. It can be understood through, tough, thoroughh, thought, though. Vocês conseguem falar isso? Olha só. Though, through, though. Gente, que trava-línguas. Então, nós temos ali diversas palavras. Cada uma tem o seu significado. Cada uma é escrita de uma maneira muito diferente, mas ao mesmo tempo são muito parecidas em sua grafia. Portanto, letra A. Será que os dizeres dessa camiseta brincam com palavras do inglês, que têm grafias e pronúncias semelhantes? Será que a letra B cria um efeito de humor, explorando a ambiguidade de certas palavras do inglês? C. Brincam com o fato do inglês ser uma língua irracional e incompreensível? Essa daqui é do tipo de alternativa que você já pode descartar, que não faz muito sentido. Letra D. Cria um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico do inglês? Ou letra E, nenhuma das alternativas acima? Ok, bom. Tem algumas ali das opções que podem ser, né? Não sei, o que você está colocando aí? Vem comigo, participa comigo, terceirão. Participa comigo, vamos lá. Resposta, eu quero ver. Coloca aí no chat. Se você colocou a letra D, acertou.
Até porque, quando você tá... se eu visse essa camiseta com alguém ali, né? Alguém usando uma camiseta dessa, com certeza eu já ia começar a dar risada. Porque ela tem mesmo, né, esse senso de humor. Ela cria no leitor esse senso de humor. Porque você vai ficar tentando ler o que está escrito, tentando entender, tentando pronunciar essas palavras. Então, realmente, ela cria esse efeito de humor devido à complexidade na grafia dela, ou no sistema, né, ortográfico da língua inglesa. Alright? Qualquer coisa, manda um áudio aí. Eu quero ouvir vocês tentando falar todas essas palavras e participando aqui comigo. Fechou? Easy! Piece of cake. Essa foi bem de boa. Tá vendo como o Enem não é tão difícil assim? Segundo texto, agora avançando mais em sua complexidade, mas nem tanto assim. Nós temos o nosso primeiro poema. Então, mais um gênero textual ali diferente. E tem título. Estou fazendo ali minha técnica do pre-reading. Tem título. Não tem figura nessa, mas tem o título chamado Love is Not All, by Edna St. Vincent Millay. Então, nós temos um poema. E de acordo com esse poema... Então, vamos lá, de acordo com ele, será que por falta de amor nós somos derrotados pelas dificuldades da vida? Será que esse poema vai dizer a gente assim que há quem busque a companhia da morte por falta de amor? Será que a rotina diária a que somos submetidos é capaz de colocar fim ao amor? Será que é melhor trocar as incertezas do amor por paz de espírito? Ou nenhuma delas está correta? Bom, é difícil a gente saber sem ler, né? Pode ser qualquer uma. A gente tem que ler, porque é o título Love is Not All. Pode ser qualquer uma dessas alternativas. Mas a gente vai ler agora usando a técnica 2, que é o skimming. Vem comigo. Escanear não, mas fazer a leitura dinâmica desse texto. Ó. Love is not all. It's not meat, nor drink, nor slumber, not a roof against the rain, nor yet a floating sport of man that sink and rise, and sink and rise, and sink again. Love cannot fill the thickened lung with breath, nor clean the blood, nor set the fractured bone. Yet many a man is making friends with death, even as I speak, for lack of love alone. It well may be that in a difficult hour, pinned down by need and moaning for release, or nagged by one of past resolution's power, I might be driven to sell your love for peace, or trade the memory of this night for food. It may well be. I do not think I would. Uau, que lindo! Muito bonito! A gente meio que por cima ali, olhando o texto, olhando o poema, a gente vê que ele está falando sobre love, sobre o amor. Perfeito, lindo, maravilhoso. Mas e agora? Qual dessas opções traduz melhor o core, o centro do poema? Será que está falando sobre que o amor é derrotado por causa dos problemas da vida? Será que alguns preferem a companhia da morte por falta de algum amor? Será que está falando sobre a rotina, que às vezes coloca fim a esse amor? E aí, será que é melhor trocar as incertezas do amor por paz de espírito ou nada disso faz sentido? Faz essa análise, gente, ó. Se agarra aí, ó, agarre-se nos cognatos. E lógico, né? Uma coisa importante que às vezes quando a gente tem letra de música ou quando a gente tem um poema, o número de cognatos ele cai um pouco, mas ainda assim temos alguns, tá bom? Fala para mim, responde. E aí? A, B, C, D ou E? O que você colocou? Eu vou dar a resposta e a gente volta no poema para identificar o porquê, entender o porquê da resposta. Fechou? Vamos lá. Há quem busque a companhia da morte por falta de amor. Então, como é que eu sei disso? Bom, esse aqui eu concordo que foi um pouquinho mais tenso, porque o enunciado ele não te dá uma palavra-chave para que você busque
ali no poema e faça um scanner de algum trecho muito específico dele. Foi muito generalizado. Então, qual é a estratégia? Qual foi a estratégia nesse caso? E que a gente não fez aqui por falta de tempo mesmo. Era ir opção por opção, letra A, letra B, letra C e letra D, e tentar achar no texto as palavras-chave de cada opção. Como a gente está aqui, ó, dando as dicas para você, eu não fiz isso, tá? Mas neste caso a dica é essa. Como enunciado, eu trouxe para você nenhuma palavra-chave para que você fizesse o scanner no texto. Nesse caso, você teria que ir uma a uma das questões, das opções e fazendo esse link. Palavra-chave e texto, tá bom? Então, olha lá, eu sublinhei, eu marquei para vocês. Há quem busque a companhia da morte por falta de amor. E ali temos a mesma situação, exatamente como está na letra B. Many a man is making friends with death, even as I speak, for lack of love alone. Então, muitos estão fazendo amizade ou buscando a companhia da morte, enquanto eu falo, por falta simplesmente de amor. Ok? Fechou? Então fica a dica. Nesse caso desse poema, de acordo com o poema, não tinha a palavra-chave no enunciado. Você teve que buscar uma a uma das opções. Alrighty, moving on to the number 3 question. Number 3. Mais um poema para vocês. E olha, terceirão, eu procurei trazer mais poemas ou cartoons que trabalhem humor, porque é importante vocês trabalharem esses dois textos, ou esses dois gêneros textuais que são mais desafiadores. Combinado? Ok? Então, o nosso próximo poema é Things We Carry on the Sea. Foi tirado ali do poets.org. E não tenho ali, era um texto um pouquinho longo, um poema um pouco longo, então o enunciado está no próximo slide. Mas vamos lá. O que a gente vê ali? We carry, we carry, we carry, we carry, we carry. Muitas vezes a repetição da palavra we carry. Danou-se. Se você não sabe o que significa we carry, é um verbo. Anota, vamos colecionar vocabulário. Anota aí, ó. Carry, carregar. Então, things we carry on the sea, coisas que nós carregamos. Nós carregamos tears, lágrimas. We carry soil, a gente carrega a terra, o solo. We carry carnage of mining, droughts, floods and genocides. A gente carrega o quê? A carne, a flesh. Os droughts, que seriam as secas. Nós carregamos ali as floods, que seriam as inundações, os genocídios. We carry dust, que são as poeiras das nossas famílias, dos nossos vizinhos. We carry islands, a gente carrega as nossas ilhas. We carry our hands and feet and bones and hearts. Ou seja, nós carregamos as nossas mãos, os nossos pés, ossos, corações. We carry diplomas, nós carregamos os nossos diplomas. We carry railroads, a gente carrega as rodovias, as plantações. E aí ele continua. We carry old homes, nós carregamos nossas antigas casas, os nossos antigos lares. Nós carregamos o ontem, o hoje e o amanhã. Olha lá, we carry today, tomorrow and yesterday. We are refugees. We are orphans. Para encerrar, né, ali o poema, we are orphans. Nós somos órfãos. We are refugees. Nós somos refugiados. We carry our mother tongues. Nós carregamos a nossa língua mãe. As we drift in our rubber boats from shore to shore to shore. Então, eles carregam ali, ó, de lugares em lugares, né? Nos seus boats, ali nos seus barcos, nas shores, que é nossa, me fugiu a palavra em português, do shore, na beira, ali na beira do rio ou na beira do mar, do shore. Eles carregam tudo isso.
né? Então, a gente percebe que esse poema fala sobre a vida dos refugiados e tudo aquilo que se carrega, tudo aquilo que eles têm e possuem durante essas viagens, durante as suas trajetórias. Portanto, ao retratar a trajetória dos refugiados, o poema recorre à imagem de uma viagem marítima, para destacar o quê? Então, o que a gente percebeu nesse texto? Risco de choques culturais, o impacto do ensino da história, a importância da luta ambiental, a existência das experiências plurais ou a necessidade de capacitação profissional. Tem duas ali que a gente já consegue descartar, né? Se a gente está falando ali sobre o retrato da trajetória dos refugiados dentro de uma viagem marítima e tudo que eles carregam consigo, dentro dessas viagens, a gente já pode, então, tirar a letra C, que é a importância da luta ambiental, não é sobre isso, e nem a letra E, que é a necessidade de capacitação profissional. Essas duas estão fora. Galera, vem comigo. O que vocês entenderam, então, sobre o texto? A repetição, we carry, de tudo que eles carregam. Eles estão falando sobre o quê? Letra A. Vamos lá, participando. Coloque aí o seu resultado, o que você colocou. Se você colocou a letra D, você acertou. Porque, olha lá, experiências plurais. A existência de experiências plurais. E como é que você sabe disso? É só voltar no texto. Rapidinho, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Voltando. Aqui, ó, nós carregamos. Olha quanta coisa que eles carregam, olha a pluralidade de coisas, de sentimentos, de memórias. We carry tears, soy, carnage, dust, island, hands, diplomas, railroads, hospitals, yesterday, today, tomorrow. Então, essa repetição de coisas, repetição de memórias e de histórias, levam, então, o leitor a entender que tudo isso é a existência de experiências que eles viveram e que eles vivem, e que são plurais. Fechou? Ótimo! Eu espero que você tenha acertado, mas vamos para a próxima. Outro texto que ali, no caso, foi tirado do YouTube. O texto reproduz trechos, então olha lá, de uma palestra proferida pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie, em 2009. Segundo essa autora, o fato de serem criadas para agradar aos homens faz com que as mulheres o quê? Então, neste caso, nós temos ali palavras-chave. No enunciado, quais são as palavras-chave que você vai ter que voltar no texto depois para fazer um scanning? Vamos ver? Agradar aos homens faz com que as mulheres... Então, men and women são as duas palavras-chave que você deve voltar no texto e se ligar. Mas... olhando aqui, né, fazendo só esse pre-reading, nós temos a foto da autora. Não tem título, já sabemos do que se trata, e agora a gente vai fazer o skimming, que é aquela leitura dinâmica, aquela leitura rápida para você identificar quais são os cognatos. Vem comigo, galera! We raise girls to cater to the fragile egos of men. Nossa, isso aí impactou, hein? We raise girls, nós criamos as garotas para carregar, servir ao ego fragilizado do homem. We teach girls to shrink themselves to make themselves smaller. We tell girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, we will threaten the man. We teach girls shame. Close your legs. Cover yourself. We make them feel as though, by being born female, they are already guilty of something. And so, girls grow up to be women,
who cannot see they have desire. They grow up to be women who silence themselves. They grow to be women who cannot say what they truly think. And they grow up, and this is the worst thing we do to girls, to be women who turn pretense into an art form. Uau! Intenso, intenso. Temos cognatos? Sim ou não? Temos, ó. Fragile, eagles, que mais? Ambition, successful, e por aí vai. Tem muitos ali, tem muitos. Então, se apega a essas palavras, que elas com certeza te ajudaram a responder essa questão. Então, gente, para resumir, segundo a autora, o fato das meninas, das mulheres serem criadas para agradar aos homens, faz com que as mulheres o quê? Valorizem sua sexualidade, cresçam, sejam ameaçadas, tenham suas vozes silenciadas ou nenhuma das alternativas. Em vários momentos, ela usa ali algumas partes que diz assim, ó, we can have ambition, but not too much. Podemos ter ambição, mas não muito. We should aim to be successful. Temos que focar no sucesso, mas não muito. Então, assim, em vários momentos ela fala comandos de como as mulheres são tratadas ou deveriam ser, para que então os homens não desagradassem aos homens. Se você respondeu a letra B, você acertou. Porque, segundo a autora, o fato de serem criadas para agradar aos homens faz com que as mulheres cresçam, vendo a dissimulação como algo normal. Ou seja, naquela partezinha que a teacher grifou, they grow up to be women who cannot say what they truly think. Ou seja, olha lá o verbo grow up, crescer. Elas crescem para ser mulheres que não podem dizer o que realmente pensam. They grow up, elas crescem, and this is the worst thing the girls can do. E a pior coisa que nós podemos fazer com as garotas. O que é? To be women who turn pretense into an art form. Ser mulheres que fingem, que fingem ser na sua arte de fingimento ou de atuação. Ou seja, elas têm que fingir ser algo que não são. Isso se chama dissimulação. A palavra da letra B, dissimulação, está ali, ó, quando eu digo pretense, de você fingir, dissimular alguma coisa, para não afetar os homens nesse caso. Fechou? Ok? Excellent. Continuando, temos ainda Milan is crowded with Italian icons, which makes it even more of a cultural earthquake than one of Italy's leading universities. The Politecnico di Milano is gonna switch to the English language. Bom, eu li ali essa primeira partezinha para a gente entender. Esse texto, inclusive, ele tem ali o título, só que não está aparecendo ali para mim, não sei se ali para vocês está aparecendo, mas quando você fez a sua prova, você viu o título. Então, tem o título, que é mais ou menos a repetição desse primeiro parágrafo ali, né, que está falando going to switch to English language. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. E diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu fazer o quê? Quais são as palavras-chave que você precisa voltar no texto e buscar? Politécnico de Milano decidiu. Então, o que ela decidiu? Onde é que ali no meu texto eu consigo encontrar University Politécnico de Milano? Aonde que eu consigo encontrar ali internacionalização, ensino superior? Então, palavras-chave, Universidade Politécnico de Milano.
Aonde eu acho isso? Então, o que essa universidade decidiu fazer, pessoal? Será que ela decidiu elaborar exames em língua inglesa para o ingresso na universidade? Será que ela decidiu ampliar a oferta de vagas na graduação para os alunos estrangeiros? Ou a letra C, investir na divulgação da universidade no mercado internacional? Letra D, substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização ou estabelecer metas para melhorar a qualidade de ensino do italiano? Bom, agora que você leu o enunciado, leu as opções, você vai voltar no texto, certo? E buscar, então, qual é a decisão dessa faculdade. Quando eu li ali para vocês no início, eu acho que já deu para sacar, né? Já deu para a gente entender qual é a resposta. Milan is crowded with Italian icons, which makes it even more a cultural earthquake than all that one of the Italy's leading universities. Olha lá a palavra-chave, Politécnico de Milano. Então, já fiz a associação do enunciado com o texto. E é nessa parte que eu vou escanear, eu vou descobrir, então, qual é a resposta. E ali está. Is gonna switch. O que é um switch? Switch é a mesma coisa que alterar, mudar para a língua inglesa. The university has announced that from 2014, most of its degree courses, including all its graduate courses, will be taught and assessed entirely in English rather than Italian. Então, eles vão mudar para a língua inglesa porque a universidade anunciou que desde 2014 a maioria dos seus cursos, das suas graduações, incluindo, né, todos ali da graduação mesmo, serão ensinados inteiramente na língua inglesa e não em italiano. Então, se eu lesse só esse parágrafo introdutório, eu já conseguiria achar a resposta. Viu como é fácil você fazer a associação do enunciado da palavra-chave com o texto? Se você fizer essa associação, voltar a fazer tipo um cara crachá, palavra-chave, volta no texto, fica muito mais fácil do que você achar que vai conseguir traduzir palavra por palavra e não dá tempo. Tá? Lembre-se que é uma prova longa, é uma prova extensa. Não é só inglês, tem várias outras disciplinas. Então, se você trabalhar essa dica, essa técnica da palavra-chave, vai dar bom, vai dar certo. E se você colocou, então, substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização, você acertou. Né? Então, eles irão mudar todos os cursos da graduação da língua italiana para a língua inglesa. The waters of globalization are rising around higher education. E eu deixei ali de uma forma bem clara, né, para vocês, porque além do primeiro parágrafo, ainda existe a palavra globalização, que é uma das nossas opções ali. Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Fechou? Perfeito? Fácil? Tranquilo? Trabalhando técnicas, gente, fica tudo mais simples, ok? Mas precisamos de paciência. Paciência, lembre-se. Nós temos aí esse ano todo para trabalharmos juntos. Vai colecionando vocabulário, seja uma pessoa curiosa, tenha acesso a fontes no idioma inglês e presta atenção nas dicas que vai dar certo. Alright? That's it for today. I appreciate you here with me tonight. And I'll see you next class. Te vejo a próxima aula. Sucesso para vocês. Espero tê-los ajudado. Bye, bye. Muito bem, mandaram bem para valer, hein? Eu gosto de falar bem muitas vezes porque vocês mandam muito bem e enche o nosso coração de alegria saber que vocês estão se preparando para o vestibular e para a prova do Enem. Tivemos a super aula de inglês, vamos agora então para a língua portuguesa com a nossa querida professora Ângela. Professora, o palco é seu, vem para cá, rodou a vinheta.
Fala, galerinha! E aí, como foram de férias? Animados para mais um ano aí de Chave do Enem? Então, vem com a gente. Eu sou a professora Ângela e vou trabalhar com vocês exercícios sobre língua portuguesa dentro do contexto de linguagens, ok? Então, vamos lá. Nesse primeiro simuladinho, nós vamos estudar exercícios relacionados a período composto e também ou subordinado ou coordenado, né? Já falei os dois ali. Diferença também entre coordenação e subordinação. Orações subordinadas, substantivas e leitura e interpretação de texto. Então, vem comigo. Primeira questão, só lembrando que eu gosto sempre, e aí fica uma dica para você também no vestibular. Antes da gente começar a ler as alternativas que a gente tem, e também o texto, quando houver texto, que a gente sempre leia primeiro a pergunta, tá? Então, ali a gente tem, leia o trecho a seguir e as afirmativas que o seguem. E depois ali a gente tem, portanto, correto afirmar o quê? E aí a gente tem as opções ali. O texto é esse trechinho pequenininho ali, ó. O presidente da CDH, Paulo Paim, PT-RS, anunciou que a comissão planeja para abril seminário nacional sobre o assunto. Então, o que é correto afirmar sobre esse texto? Primeiro, o trecho apresenta o período composto por subordinação com uma oração subordinada substantiva objetiva direta introduzida pelo conectivo que. Será que está certa essa afirmativa? 2. O trecho apresenta o período composto por coordenação com duas orações coordenadas, sendo uma explicativa introduzida pelo conectivo que. 3. A expressão sublinhada no trecho classifica-se sintaticamente como um adjunto adnominal. E 4. O núcleo do sujeito do verbo anunciou é presidente. E aí, o que você me diz? O que está correto? 1 e 3, 2 e 4, 1 e 4 ou 2 e 3? Aqui você tem que se lembrar de vários detalhezinhos importantes para não errar essa questão. Tá? Principalmente ali da diferença entre subordinada e coordenada e também algumas funções sintáticas lá do período simples. O que você respondeu? Fala aí para mim, ó, no meu ouvidinho aqui, ó. Acho que teve gente que acertou e teve gente que errou. Questão C. Essa é a alternativa certa, ó. 1 e 4 estão corretas. Mas vamos entender por que elas estão corretas? Olha lá. O trecho apresenta o período composto por subordinação. O que é uma oração subordinada? Vamos lá. Uma oração subordinada é quando a gente tem um período, quer dizer, um período composto por mais de uma oração, primeiro, né? E a relação entre essas orações é de dependência sintática. Porque a gente vai ter sempre a oração principal e depois uma oração subordinada. E por que dependência sintática? Porque o complemento de alguma coisa lá da oração principal estará na oração subordinada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem essa noção e essa diferença bem clara na sua mente a respeito da diferença entre orações coordenadas e subordinadas, automaticamente, se a 1 está correta, você já eliminaria ali a 2. Porque não tem como o mesmo trecho ser subordinado e coordenado. Pelo menos só tem poucas orações aqui. Se tivessem mais orações, até poderia, tá? Mas não é o caso. E olha lá, ó, o presidente da CDH, esse Paulo Paim, ele está funcionando ali como um aposto. Você até pode eliminar, porque o restante da oração está depois disso, ó. O presidente da CDH anunciou. Até ali a gente tem uma oração, porque eu tenho o verbo anunciar. Aí nós temos o conectivo que inicia a oração subordinada. O que ele anunciou? Que a comissão planeja um seminário nacional sobre o assunto. Aí nós temos ali outro verbo, planeja. Então, duas orações dentro desse período. Por isso que eu estou dizendo, não tem como ali a gente ter uma parte subordinada e outra coordenada. Tá bom? Então, a 2 estaria totalmente errada. A gente já elimina essa opção. E por que a 1 ali está certa? Por que é um período subordinado? Porque, olha lá, ó, o presidente da CDH anunciou. Essa é a oração. Mas se eu não anuncio, não tenho que anunciar alguma coisa? Pois é, faltou o complemento na oração, que vai se dar na segunda oração, que é a oração subordinada. Tá?
Por que ela é substantiva? Porque essa oração vai desempenhar uma função sintática que um substantivo exerce, que nesse caso é de objeto direto para a oração principal. Porque o verbo transitivo direto anunciou precisa de um complemento. Quem anuncia, anuncia algo. Ok? Então, corretíssima ali a primeira opção. A 2 eu já nem vou falar, porque enquanto eu explicava a 1, eu já expliquei porque a 2 está errada. Vamos para a 3. Por que a opção 3 está errada? Olha o que ele diz ali, ó. A expressão sublinhada no trecho classifica-se sintaticamente como um adjunto adnominal. Para abril não indica tempo? Então, é um adjunto adverbial. Quando isso vai acontecer? Em abril. Tá bom? Então, não tem como ser adnominal. É adverbial. Errado. E o porquê que a 4 também está correta? Vamos lá. O núcleo do sujeito do verbo anunciou é presidente. Sim, gente. Quem que anunciou? Aí o sujeito todo seria o presidente da CDH. Mas qual que é a palavra mais importante aí desse sujeito? O núcleo presidente. Como que você sabe, professora? Porque as outras duas informações, ó, o e o da CDH, vão fazer referência à palavra presidente. Esse da CDH especifica presidente do quê? Da CDH. Ok? Então, ela é o núcleo. Por isso, a alternativa C está correta. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Vamos fazer a mesma dinâmica. Olha o que diz ali. Ó. Observe o seguinte excerto atribuído a Freud. O sonho é a satisfação de que o desejo se realize. Aí a gente tem ali algumas explicações antes das assertivas. Ó. Há mais de uma oração nesse período. Por que tem mais de uma oração? Quem se lembra? Porque tem mais de um verbo, né? Portanto, podemos afirmar que é composto e não simples. Ok, até aqui ele está afirmando, não está perguntando. Observe as informações a seguir e assinale o que estiver correto em relação à sintaxe desse período. Então, primeira opção. O período é composto por duas orações que estabelecem uma relação coordenada entre elas. Então, elas são independentes sintaticamente, a relação entre essas duas orações. 2. Há uma oração coordenada assindética e outra sindética explicativa, respectivamente. Será que isso está certo? O que seria a sindética mesmo, gente? Vocês lembram? Aquela que não tem síndeto, ou seja, sem conjunção ligando as ideias entre as orações. E 3. O período é composto por subordinação, em que a primeira oração é a principal e a segunda é subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aí a gente volta ali aos conhecimentos, a diferença entre orações coordenadas e subordinadas. Você precisa saber bem a diferença entre esses dois tipos de orações. Então, o que está correto aí? As proposições 1, 2 e 3, somente a proposição 3, somente as proposições 1 e 2, somente as proposições 1 e 3, ou somente as proposições 2 e 3. O que você respondeu? Vamos à resposta? Alternativa B, somente a proposição 3 está correta. Vamos analisar, então. Ó. Quais são as orações? Quais são os verbos de cada uma das orações, né? Então, tem o verbo é. Ah, prof, é verbo, tinha esquecido. Do verbo ser, gente, ó. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. É verbo. E qual que é o outro verbo? Realize, desculpa, desejo não. Realize. Tá? Então, nós temos realmente duas orações. Onde essas orações, onde uma termina e outra acaba. Deixa eu falar assim. Ó. O sonho é a satisfação. Acabou a primeira oração. A segunda oração, de que o desejo se realize. Tá? Se vocês observarem, quando eu digo assim, ó, o sonho é a satisfação. Sintaticamente, essa oração está completa? Sim ou não? Não, né? Precisa de um complemento. A palavra satisfação precisa de um complemento, que estará na segunda oração, que tem lá o verbo realizar como verbo dessa segunda oração. Ok? Então, não tem como ser coordenada.
Porque se eu tenho um elemento que vai ser complemento sintático da primeira oração, já não tem como ser coordenado esse período, tá bom? Então, por exemplo, ali, ó, A1, que está dizendo que que tem uma relação de coordenação, já não estaria correta. A2 também não. Olha lá. Há uma oração coordenada assindética e outra sindética. Não tem uma relação de coordenação. A relação entre essas orações é de subordinação. Tá? Outra coisa, gente, que pode ajudá-los. Quais são as conjunções que vão fazer a ligação nas orações coordenadas e nas orações subordinadas? As conjunções são diferentes. Tá? O que é uma conjunção integrante, que só faz parte das orações subordinadas substantivas, e não nas coordenadas. As coordenadas, a gente tem lá as conjunções aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, tá? Mas não tem. Então, já tem esse outro elemento aí que pode te ajudar a decidir entre subordinação e coordenação. Então, realmente, a única proposição correta é a 3, ó. É um período composto por subordinação, em que a primeira oração é a principal e a segunda é a subordinada substantiva. Até aqui a gente já tinha chegado nesse ponto. Agora, por que ela é completiva nominal? Qual é a palavra da oração principal que está precisando de um complemento? Satisfação. E satisfação é um nome, não é um verbo que precisou de um complemento. Quando a gente tem um nome, que normalmente é um substantivo abstrato, que precisa de um complemento, o que funciona como esse complemento? Nesse caso, a outra oração, de que o desejo se realize. Tá? Mas, professor, não tem a preposição ali? Não é um objeto indireto? Não. Objeto indireto é iniciado pela preposição. Complemento nominal também é iniciado pela preposição. Qual a diferença entre eles? Elas complementam que palavra? Objeto complementa verbo. Complemento nominal complementa nome. E é isso que está acontecendo ali. Está complementando o nome satisfação. Então, realmente é uma completiva nominal. Beleza? Compreendido? Parece difícil, mas depois que a gente começa a ir somando todos esses conhecimentos, isso se torna um pouco mais simples. Ok? Tenha um método ali para ir prestando atenção e não errar numa questão como essa. Questão 3. A respeito de elementos linguísticos no texto, assinale o que for correto. Então, a gente tem um texto. Esse texto é grande, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro, então, nas assertivas realmente, para ver se a gente vai precisar ler todo o texto. Porque, às vezes, quando a questão ela é mais gramatical do que de interpretação de texto, eu não preciso ler todo o texto. Eu vou ler as orações que estão ao redor daquela informação. Agora, se realmente for uma questão de interpretação textual, aí não tem como não ler todo o texto, ok? Então, nessa questão aí, ó, a gente tem ali algumas somatórias, né? Uma questão de somatória. Algumas afirmações. Então, vamos ver a primeira, só para a gente ver se precisa realmente ler o texto todo ou só algumas partes do texto. Ó, a oração que todas as moléculas de um omelete se realinhem em um ovo, linha 51 e 52, é uma subordinada substantiva que desempenha a função sintática de complemento nominal do termo probabilidade. Preciso ler o texto? Até aqui não. Vamos ver a outra. Ó. Imagine, por exemplo, que alguém tenha filmado uma bola. A substituição da locução verbal tenha filmado por estivesse filmando não acarreta em mudança de natureza semântica discursiva. Aqui, então, talvez a gente teria que ler só ali o contexto do parágrafo em que essa informação está. Não precisa. Então, se você for olhar ali, ó, essa é uma questão que, no máximo, eu vou olhar, vou voltar aqui que eu já tinha deixado algumas coisas marcadas. Ó. Eu só vou no texto, marco o que eu preciso olhar e vejo dentro do contexto da frase ali, ou daquele parágrafo. No máximo isso. Isso faz você ganhar tempo. Estamos falando de dicas de vestibular e de Enem. Mas isso serve para todas as questões? Não, lembre-se disso. Você primeiro precisa ver o que a questão pede para decidir se lê ou não lê o texto, ok? Cuidado também, não vai me interpretar mal, dizer que a professora Ângela disse que não precisa ler texto nenhum. Depende muito da questão,
ok? Então, olha lá. Vamos na nossa primeira alternativa ali, ó. A oração que todas as moléculas de um omelete se realinhem em um ovo é uma subordinada substantiva que desempenha a função sintática de complemento nominal do termo probabilidade. Vamos voltar lá na linha 51, para a gente ver isso dentro daquele contexto. Olha lá. Como mostrou Boltzmann, espero que eu tenha falado certo, a questão depende de probabilidades. A probabilidade que todas as moléculas de um omelete se realinhem em um ovo é... E aí continua. Será que todas as moléculas de um omelete se realinhem em um ovo é complemento nominal da oração anterior? Será que ela está complementando, ali nesse caso, um nome? Então, é isso que você precisa analisar. A 2, ó, somatória 2. Imagine, por exemplo, que alguém tenha filmado uma bola. Se eu substituir tenha filmado por estivesse filmando, não acarreta em mudança alguma de natureza semântica discursiva, ou seja, no sentido que isso vai produzir? Será que isso acontece se eu alterar? 4. Na linguagem coloquial, a expressão sua trajetória, lá na linha 42, poderia ser expressa como a trajetória dela, ó, na linguagem coloquial. Vamos dar uma olhadinha lá aqui, ó, nesse contexto. A resposta se encontra na complexidade do sistema. Uma bola é um sistema extremamente simples. Sua trajetória, será que eu posso trocar aí? É extremamente simples. A trajetória dela para a direita ou para a esquerda é essencialmente a mesma? Eu posso fazer essa troca coloquialmente? Opa, já não foi, ainda bem que não foi. Porque eu já estava indo para a resposta. A próxima, 8 ali, ó. Em um registro mais informal, no fragmento, amigo por nos ensinar a ser pacientes. Linha 6, a preposição a, ali, ó, a ser pacientes, poderia ser substituída sem prejuízo sintático pela forma alternativa para. Ó, essa questão eu não preciso nem olhar lá. Quando a gente olha uma preposição, ela tem que estar relacionada à palavra que veio antes. E normalmente, ela vai pedir uma preposição específica. Então, fica aí a dica. E 16, o uso da próclise em se realinhem, a gente tem que ler o contexto, não tem como, contrariamente ao que prevê a gramática normativa nesse contexto, é uma estratégia empregada pelo autor para conferir um tom mais informal. Então, lá na página, na linha 52, vamos ler isso dali, ó. Como mostrou Boltzmann, a questão depende de probabilidades. A probabilidade que todas as moléculas de um omelete se realinhem. Ali que está a próclise, ó. O que é a próclise? Só lembrando, quando o pronome me, te, se, lhe e assim por diante vier antes do verbo. Então, quando ele está usando isso, eu estou contrário ao que prevê a gramática normativa nesse contexto, só para deixar de forma mais informal, está contrariando o uso ali dessa próclise? E aí? O que está correto? Qual é a somatória correta? Então, somente o 1 está correto. 5, então, se for o 5, é porque estão corretas. A opção 4 e 1, né? Soma de 4 mais 1, 5. 11, 19 ou 29. O que você responde? Se você colocou 5, está correto. Mas vamos lá, por quê? Na primeira opção, realmente, ó, a gente tem ali probabilidade, é um nome que precisou de um complemento, que vai ser completado ali pela oração que todas as moléculas de um omelete se realinhem em um ovo. É aquilo que nós já tínhamos visto na outra oração. A oração subordinada ela vai ser sempre complemento sintático de uma oração anterior. E, nesse caso, a palavra da oração anterior que precisou de um complemento era a palavra probabilidade, que é um nome. Então, é completiva nominal. Corretíssimo. Agora, na 2, ó, por que a 2 está errada? Porque se eu mudasse tenha filmado por estivesse filmando, tem mudança de sentido. Tenha filmado, isso já passou, terminou, aconteceu. Agora, estivesse filmando,
vai dar a ideia de que aquilo ainda estava acontecendo. Então, vai ter alteração de sentido. A 4 está correta. Na linguagem coloquial, a expressão sua trajetória poderia ser mudada para a trajetória dela comumente, sem problemas. Tá? A 8, por que está errado? Eu já tinha dado a dica, né? Amigo por nos ensinar a ser pacientes. Quem ensina algo a alguém. Então, se ele pede uma preposição ali, ele vai pedir uma preposição específica. É a, não é para. Não posso simplesmente trocar uma preposição por outra. Tá? Então, errado. E a opção 16 também não está correto. Por quê? Gente, ali, ó, vou até voltar no contexto da frase. Ó, vamos ver se ele vai. 51, ó. Que todas as moléculas de um omelete se realinhem em um ovo. Parará, parará, parará. Gente, ali nós temos uma próclise. A próclise não tem... normalmente, o português brasileiro, nós gostamos muito mais de usar a próclise. E não tem contraindicação de uso de próclise aqui. Quando é que eu não posso fazer uma próclise? Quando eu começo uma frase, por exemplo, com o pronome oblíquo. Então, se aqui fosse o começo da oração, né, ó, se realinhem parará, aí sim estaria contrariando o que a gramática diz. Mas não está. Então, está tudo certo, tá bom? Então, por esse motivo, a 16 também estaria incorreta. Então, por isso que a somatória correta é 4 e 1. Beleza? Vamos para a questão 4, que também tem um textinho, mas vamos ver o que ele pede ali. Ó. Algumas informações são importantes. Considerando as características do trecho apresentado, pode-se afirmar que ele pertence a uma crônica, pois... Então, o que eu tenho que entender? Ele está dizendo ali que o texto é uma crônica. Já fez essa afirmação. Agora, por que é uma crônica? Então, volta ali a interpretação de texto, conhecimento dos gêneros textuais. Todo gênero textual tem uma função. Você já estudou a crônica? Lembra lá das características da crônica? Para que ela serve? É isso que você precisa analisar aqui. Se você for olhar, você vai ler o texto só para entender o contexto, mas o que vai te ajudar a responder corretamente essa questão é justamente a identificação das características de uma crônica. Tá? Então, será que essa crônica é uma crônica porque ela representa uma história paralela ligada a uma história principal? Essa é a característica da crônica. Ou B, há apenas um conflito que se resolve em pouco tempo. Qual é o tipo de texto que faz isso? É a crônica? C, possui uma estrutura simples e apresenta um cunho pedagógico. Esse é o objetivo da crônica? D, é uma narrativa breve, comenta um evento do cotidiano. Ou E, compõe uma crítica indireta a alguém ou a algum fato. Esse é o objetivo da crônica? E aí? Vamos ler rapidinho ali, ó. Mas quantas vezes a insônia é um dom? De repente, acordar no meio da noite e ter essa coisa rara, solidão. Quase nenhum ruído, só o das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto, toda sozinha no mundo. Ninguém me interrompe o nada. É um nada a um tempo vazio e rico. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecendo, as nuvens se clareando sob um sol às vezes pálido como uma lua, às vezes de fogo puro. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca de mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E sinto-me feliz por nada, por tudo. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando e há o reencontro com meus filhos sonolentos. Clarice Lispector. Que tipo de texto é esse, gente? Por que ele é esse tipo de texto? Que tipo de texto já está ali? É uma crônica. Por que ele é uma crônica? Essa é a resposta. Então, aqui, basta você saber as características desse gênero, a função que ele tem. O que você respondeu? Espero que você tenha acertado. A alternativa correta é a D. É uma narrativa breve e comenta o evento do cotidiano. Por isso que é crônica, cronos. Tem a ver com alguma coisa que está acontecendo no dia a dia de alguém e que ele parou para refletir, para falar sobre, para fazer uma consideração, e é uma narrativa que ele está fazendo ali. Agora, os outros elementos todos, o A, o B, o C e o E, eles vão trazer características de outros gêneros textuais, e não de uma crônica. Tá? Então, fica a dica, quando você for estudar os gêneros textuais, artigo de opinião, crônica, cartoon, história em quadrinhos,
entenda bem que características esse gênero tem e a função que esse gênero tem também na sociedade. Esse tipo de questão cai bastante no Enem, ok? E a última, para nós finalizarmos a aula de hoje, vai falar sobre, com base na leitura do texto, pode-se afirmar que Antônio Cândido defende que o acesso a bens como a literatura e a música é o quê? Então, esse acesso à literatura e à música, de acordo com esse autor, tem que características ali. Então, aqui não tem como fugir, tem que ler o texto. Por quê? Porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto. Reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado admite hoje em dia que sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski ou ouvir os quartetos de Beethoven? Ou seja, leitura e música. Ora, o esforço para incluir os semelhantes no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos. Então, o que o Cândido está afirmando aí com esse texto? Que o acesso à literatura e à música é um privilégio de minorias, pois são bens que exigem reflexão. Então, só as minorias têm direito a isso. B. Deve ser reivindicado como um direito e não como um privilégio. C. Vitimiza as pessoas que não têm acesso a bens fundamentais para viver. É isso que o texto está fazendo? D. Humaniza as minorias privilegiadas, incentivando-as a compartilhar seu conhecimento. Ou E. É indispensável para quem luta pelos direitos humanos. Tá facinha essa, hein? E aí, o que você respondeu? Espero que você tenha respondido a letra B. Deve ser reivindicado como um direito, assim como ele faz até a relação ali, ó. Assim como todos têm direito a casa, comida, instrução, esse outro grupo também tem direito a ler e a ouvir músicas, ok? Então, isso é um direito e não um privilégio, é isso que ele está estabelecendo. Ele não vitimiza de maneira nenhuma, ele até humaniza, mas não é essa a função que esse texto tem. Né? Ele não quer humanizar, ele quer dizer que isso é um direito de todos. Esse é o objetivo final. Né? É indispensável para quem luta pelos direitos humanos. Também não é essa a função, não é isso que ele está defendendo nesse texto. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e espero você no nosso próximo encontro. Um beijão para todos e até mais. E para fechar, vem comigo, tá quase acabando. Lembrando, hein? A vinheta toca para você poder se levantar um pouquinho, abastecer ali o seu copo de água, de suco, pegar a pipoca, sentar de novo, porque estamos no último momento da nossa live. E agora vem literatura. Falou literatura? Professor Michel? Michelzão, vem para cá, o palco é seu e rodou a vinheta. Fala galera, tudo bem? Que alegria estar com você aqui nessa noite. Estamos de volta, estamos na nossa noite de linguagens e é um prazer estar aqui com você para falar sobre essa matéria tão especial, falar sobre literatura. Eu sou Michel Queiroz, professor de literatura aqui do Chave do Enem e é sempre uma alegria. Estava aqui pensando que ciclo que a gente está fazendo, hein? Vocês que começaram o novo ensino médio, tem galera que está acompanhando aí, aqui a gente na live, que está nesse processo desde o primeiro ano, acompanhando o Chave do Enem, e chegamos num ano muito importante da nossa literatura. Chegou o ano do Enem, galera.
treinamos e agora vai ser sucesso. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aqui, inclusive já fizeram provas, muitos aqui estão participando de processos avaliativos de vestibulares e esse é um ano muito importante. Que Deus abençoe a todos vocês e contem conosco. A grande verdade é que você que é da educação adventista está bem demais. Além das suas super aulas que você tem em sala de aula com o seu professor de literatura, aí na sua escola, o nosso ótimo material da Casa Publicadora Brasileira, nós ainda temos as nossas aulas do Chave do Enem, esse momento em que a gente se coloca a teste, e eu já dei uma olhada inclusive nas perguntas de vocês, que vocês responderam no nosso simulado, tem uma galera que foi muito bem, e você que errou uma questão ou outra, essa noite a gente vai descobrir por quê. Bom, a gente terminou o nosso ano passado nos despedindo com promessas de amor, que a gente voltaria em breve, mas principalmente entrando no contexto histórico e literário já do século XX. Deixamos o século XIX para trás e começamos a falar um pouquinho sobre o pré-modernismo e o modernismo. E a gente vai retomar exatamente daí. O século XX foi muito importante para a literatura. O século XIX ele foi muito produtivo, por conta das revoluções que aconteceram aqui no Brasil no campo político e social. A gente teve desde a independência, a abolição da escravatura, a proclamação da República, e no século XX nós temos então uma liberdade nunca antes experimentada dentro da literatura. Os responsáveis por essa liberdade são os modernistas, que arrumaram uma baita briga com os clássicos dos seus dias, sejam eles representantes ou apaixonados pela escola do romantismo e pelos parnasianos dos seus dias. E aí a gente tem a Semana de Arte Moderna, que foi uma festividade comemorando 100 anos da independência do Brasil e que movimentou a cidade de São Paulo, sendo apresentada nesse ano no Teatro Municipal de São Paulo, e depois a primeira, segunda, terceira geração modernista. Depois tivemos outras escolas como o concretismo, a tropicália, até a gente chegar na nossa literatura contemporânea que nós temos hoje. Esse é o nosso conteúdo do terceirão. No terceirão agora a gente vai falar da literatura que começa no século XX e chega até os dias atuais. Existe literatura nos dias atuais? O que será que está acontecendo no Brasil esses dias? E o que será que o nosso contexto social e político reflete na nossa literatura? E mais do que isso, literatura na geração internet? Como a internet revolucionou a literatura brasileira, tudo isso é tópico para as nossas aulas de literatura da terceira série, do terceirão, do terceiraço, como é que você chama aí onde você está? O último ano do ensino médio, galera. Isso é muito legal. Bom, vamos lá para as nossas perguntas então dessa noite. Pega suas anotações, é caneta, é lápis, é o seu gabarito, eu não sei exatamente o que você tem, mas eu queria que você mandasse aí para mim um olá da sua cidade, de onde você fala. Tem uns que mandam só a sigla do colégio, mas às vezes eu não sei de onde é, então coloca aí para mim, sigla do colégio, nome da cidade, um abraço para o estado, coloca aí uma letra de uma música famosa, eu sei lá, mas fala para mim de onde você está teclando, de onde você está assistindo, que eu quero saber, tá bom? Vamos então para a nossa prova dessa noite e nós vamos analisar essas questões, pergunta na tela para você. Primeira questão do nosso caderno diz assim, é um texto de Proença Filho que fala sobre os estilos de época na literatura. E ele diz assim, de tudo isso, eis o saldo positivo. Os simbolistas trouxeram à linguagem poética nacional maior flexibilidade, matizes mais variados, fluidez, possibilitaram-lhe fixar o imponderável, sensações profundas, novas ideias e abriram caminhos, mas, em meados de 1910, convivem com os parnasianos, ambos desgastados e vazios, numa fase de transição para algo novo, que em breve irá explodir violentamente. A expressão algo novo, dentro desse contexto pós-simbolistas, entre parnasianos, em meados de 1910, em destaque no texto refere-se à emergência, ou seja, ao surgimento, uma escola emergente, a emergência do, letra A, realismo, letra B, modernismo, letra C, romantismo, letra D, naturalismo. Antes de você responder para mim se é A, B, C ou D, olha bem aqui para mim agora, hein? Para responder uma pergunta como essa, quando você estiver fazendo o Enem, é muito importante que você tenha na sua cachola, na sua cabecinha,
a sequência das escolas literárias. Não é muito grande o panorama das escolas literárias do Brasil e eu quero dar uma repassada com você para que você se lembre. A gente começa com as manifestações literárias lá do quentismo, o mesmo período que o Brasil é descoberto também, e ainda não é uma escola literária, né? Porque são portugueses escrevendo aqui no Brasil, sobre o Brasil, para que portugueses lessem também. Já uma escola literária, ela tem que ter autores nacionais, leitores nacionais, assunto nacional, e isso só vai ser possível através do Barroco, um século depois. Então a gente tem o quentismo, o Barroco, depois nós temos o Arcadismo, já entrando no século XIX nós temos várias escolas literárias, começando com o Romantismo em 1836, passando já na parte final desse século, pelo realismo e naturalismo em 81, parnasianismo em 82, simbolismo em 1893 e chegando no século XX nós temos em 1902 o pré-modernismo, em 1922 nós temos o modernismo e depois os anos 50 o concretismo, depois no final dos anos 60 a tropicália, até a gente chegar à literatura contemporânea. Essas datas são datas didáticas, simbólicas, que por vezes marcam eventos, como a Semana de Arte Moderna, e lançamentos de livros, como a maioria das outras datas. É uma forma para que você e eu, estudantes da literatura, a gente tenha a capacidade de colocar essa linha do tempo de forma organizada, ok? Volta para a pergunta aqui agora. Então, a expressão algo novo está falando do quê? Já no século XX. Será que é do realismo? O realismo é de 1881. Será que é do modernismo? É do século XX. Será que é do romantismo, que começa lá em 1836? Será que é do naturalismo, que começa junto com o realismo em 1881? Estou dizendo para você essas datas para que você entenda que, por vezes, é muito necessário que você tenha essa coerência temporal, para que você saiba onde estão encaixadas cada uma dessas escolas literárias. Nesse caso, parabéns para você que assinalou a letra B, porque nós estamos falando aqui acerca do modernismo. É o modernismo que vai surgir como algo novo, baseado na década de 10, ou seja, no final da década de 1910, onde estão convivendo os parnasianos e os simbolistas, que já estão desgastados e vazios. Aqui existe um julgamento, né? Ou seja, é uma crítica à falta de originalidade desses movimentos literários que já estão se acabando, numa fase de transição para algo novo, que em breve, 1922, irá explodir violentamente, ok? E a primeira geração do modernismo, a geração de 22, é também chamada de geração destruidora. Então, termos como violentamente, eles não são exagerados, eles fazem muito sentido. Acertou a primeira pergunta? Começou com o pé direito? Se não começou com o pé direito, tem chance para acertar agora. Pergunta na tela para você. Vamos lá então. Segunda pergunta dessa noite diz assim: os movimentos literários tiveram início no Brasil durante o século XVI e são divididos em dois grandes momentos, a era colonial e a era nacional. Esses dois períodos ficaram marcados e separados pela emancipação política do Brasil. Relacione as assertivas ao movimento correspondente, ok? E ali a gente vai ter 5 movimentos: Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo e Parnasianismo. Olha para mim antes da gente ir para essas alternativas. O que a nossa pergunta está nos dizendo é que a literatura começa no Brasil no século XVI. Isso se dá por um motivo muito lógico. A história do Brasil começa também no século XVI. Nós temos em 1500 o descobrimento do Brasil. E a nossa literatura, de lá para cá, ela se divide em 2 momentos, na era colonial e na era nacional. A era colonial, como você sabe muito bem, vai de 1500 até o século XIX. Em 1822, nós nos tornamos independentes de Portugal. E aí nós inauguramos a era nacional. Para a literatura isso é muito importante, porque em 1836, quando se inicia o romantismo, a primeira geração do romantismo ela vai ter essa característica nacionalista. Ela vai falar sobre os valores do Brasil, baseados na sua fauna, na sua flora, na sua gente, e a isso nós damos o nome de nacionalidade, brasilidade, ou seja, a literatura quer agora ter uma cara verde e amarela. Queremos nos desvincular de Portugal e mostrar para o mundo o que é que nós somos. E a arte, ela trabalha em favor disso, ok? Começa então ali a era nacional, que vai até os dias atuais.
Baseado nessas duas eras, a era colonial e a era nacional, a nossa alternativa, agora pode voltar para a alternativa, ela fala então desses 5 movimentos, do barroco, do arcadismo, do romantismo, do realismo e naturalismo, que são 2 escolas que começam no mesmo ano, e do parnasianismo. O nosso desafio agora, galera, é descobrir qual é a característica de cada escola, ou seja, onde cada uma dessas escolas ou movimentos literários se enquadram, beleza? Topa o desafio comigo? Vamos lá então. A qual movimento literário essa alternativa se refere? Esse movimento propõe conectar o homem à natureza por meio da arte. Sua essência baseia-se no resgate da antiguidade clássica, que não separava a arte da técnica. O processo não estaria ligado diretamente à habilidade, mas ao saber fazer. Destaque-se aqui nessa pergunta, resgate da antiguidade clássica, tá bom? Vamos lá, que movimento é esse? Com enfoque no ser humano e no seu cotidiano, na crítica social, com linguagem simples e objetiva, cujos personagens e ambientes são descritos de forma detalhada, iniciou oficialmente em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do seu mais célebre autor, Machado de Assis. Destaque-se aqui a data, 1881, fica fácil para a gente descobrir do que é que estamos falando. Próximo, de qual movimento literário estamos falando quando dizemos que é marcado pela expressão e pela valorização dos sentimentos, com destaque para a dualidade entre o amor e o sofrimento. A liberdade de criação se mistura à fantasia. As marcas principais são sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo. Destaque-se aqui essas marcas principais, tá bom? Próximo, em meio a um período em que a arte ganha espaço, esse movimento literário estimulou o ser humano a redescobrir a fé. Os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, em que são valorizados os detalhes em jogo de contrastes. Destaque-se aqui o fato da redescoberta da fé, tá bom? E do jogo de contraste, da dualidade, da dicotomia. E por último, qual será que é o movimento literário que iniciou na França em meados do século XIX, com o objetivo de produzir poesias perfeitas, valorizando a forma e a linguagem culta, criticando o sentimentalismo da sua escola anterior, a objetividade, a valorização da métrica, ou seja, da forma do poema, e a presença de impessoalidade também fazem parte de suas principais características. E aí? O nosso desafio agora é colocar cada escola literária ou cada movimento no seu lugar, e para isso a gente tem a seguinte composição. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas alternativas que a gente tem. A gente tem a alternativa, deixa eu ver se passa aqui o meu controlezinho. Isso, aí está, a sequência é correta. Perceba que na última coluna, ou é 5 ou é 2, tá bom? Ou é 5 ou é 2. Então já dá para você descartar algo que você pense diferente. Tem que acabar com 5 ou tem que acabar com 2. Agora, se você olhar, por exemplo, para a primeira coluna, 2, 1, 5, 3, 2, se você souber a resposta, você já vai matar tudo, porque não tem nenhuma outra que combina, só a primeira e a última, e por aí vai. Vamos tentar colocar cada um no seu lugar. O movimento que propõe conectar o homem à natureza por meio da arte, qual será que é ele? Que tem um resgate na antiguidade clássica. Aqui nós estamos falando do arcadismo, número 2, ok? Começamos com o número 2. Qual é o movimento literário que inicia em 1881? Que fala do ser humano no cotidiano, que começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui a gente tem o realismo, número 4. Qual é aquele movimento que fala da valorização dos sentimentos, da supervalorização das emoções pessoais, do subjetivismo? Nós estamos falando aqui do próprio romantismo, número 3. Agora, o movimento que estimulou o ser humano a redescobrir a fé, parece que a gente está falando da Contra-Reforma, dos textos religiosos do barroco, do jogo de contraste entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é do céu e da terra, sombra e luz, e por aí vai, tá bom? Aqui é o barroco. E por último, um movimento que começa no século XIX, que quer produzir poesias perfeitas. O lema dessa escola é a arte pela arte. Nós estamos falando do parnasianismo.
Com isso, a ordem das nossas questões fica muito fácil. Parabéns para você que assinalou letra A. 2, 4, 3, 1 e 5. Beleza, galera? Todo mundo foi muito bem aí? Vamos para a nossa próxima pergunta agora. Pergunta na tela para você. Pergunta 13. Vamos que vamos. Terceira pergunta dessa noite. Vamos falar sobre o modernismo e o Brasil depois de 30, tá? São 3 gerações de modernismo, para que você nunca mais se esqueça. Geração de 22, geração de 30 e geração de 45. Vamos lá então. O fragmento de Alfredo Bozzi, extraído da obra História Concisa da Literatura Brasileira, diz assim: o termo contemporâneo é por natureza elástico e costuma trair a geração de quem o emprega. Por isso, é boa praxe dos historiadores justificar as datas com que batizam o tempo, frisando a importância dos eventos que a elas se acham ligados. 1922, por exemplo, presta-se muito bem à periodização literária. A Semana de Arte Moderna, foi um acontecimento e uma declaração de fé na arte moderna. Já o ano de 1930 evoca menos significados literários prementes por causa do relevo social assumido pela Revolução de Outubro. Mas, tendo esse movimento nascido nas contradições da República Velha, que ele pretendia superar, e em parte superou, e tendo suscitado em todo o Brasil uma corrente de esperanças, oposições, programas e desenganos, vincou fundo a nossa literatura, lançando-a a um estado adulto e moderno, perto do qual as palavras de ordem de 22 parecem fogachos de adolescente. Ou seja, nos dá a impressão que aquilo que aconteceu no ano de 30 é muito mais maduro do que a Revolução, as brigas que aconteciam em 1922. A respeito do modernismo brasileiro, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1. Busca empenhada pela construção de uma identidade nacional que se caracteriza como traço marcante da primeira fase do modernismo. 2. O modernismo no Brasil surgiu no século XX e, conforme as particularidades dos momentos internos do movimento, está dividido em 3 fases principais. 3. A terceira fase do modernista é a mais radical de todas, caracterizada pelo abandono de qualquer forma de convenção e empenhada no processo de renovação. 4. Na prosa, a geração de 30 escolhe como cerne de seus temas o desnudamento da realidade da sociedade brasileira, coetânea apontando para os problemas decorrentes das desigualdades sociais. 1, 2, 3 e 4. Vamos olhar as nossas composições de alternativas para que a gente descubra. Bom, nenhuma delas fala que todas estão certas, né? A gente tem aqui, estamos procurando primeiro as corretas, está ali no nosso enunciado. Letra A está dizendo que é apenas a 3 e a 4, a B está dizendo que é a 1 e a 3, a C a 1, 2 e a 4, e a D 1, 3 e 4 apenas, tá bom? Vamos voltar para elas então, para que a gente possa descobrir o que está acontecendo em cada uma delas. A 3 aqui, ela tem um grande problema, porque ela diz que a terceira fase modernista é a mais radical de todas, que é caracterizada pelo abandono de qualquer forma de convenção e empenhada no processo de renovação. E, na verdade, o próprio excerto do Alfredo Bozzi está dizendo para a gente que a geração de 30 é uma geração muito mais madura, por assim dizer. Ou seja, essa fase modernista radical é a de 22, que nós aqui na nossa live, na nossa aula de hoje, já declaramos como sendo uma geração destruidora. Ou seja, essa não é a característica da terceira fase, mas a característica da primeira. Essa afirmativa, ela é falsa, a número 3, portanto, isso nos leva para a letra C. Apenas a 1, a 2 e a 4 estão corretas. E aí, como é que você foi nessa pergunta? Como é que está indo essa noite? Está indo bem? Está colocando no chat aí as suas afirmativas, as suas tentativas, as suas respostas. Vamos então para a nossa quarta pergunta dessa noite. Pergunta na tela para você. Muito bem, uma obra de arte aqui agora de Anita Malfatti, artista importantíssima para o modernismo brasileiro, tá bom? Considere a imagem a seguir da obra de arte A Cuca, de Anita Malfatti, apresentada ao público em 1924, um pouco depois da Semana de Arte Moderna de 22. Essa obra de arte
é resultante da Semana de Arte Moderna de 22. Originalmente foi pintada com cores vibrantes e, além de se conectar com a temporalidade artística do início do século XX, é um marco para a cultura brasileira. Assinale a alternativa correta, que representa a inovação estética e ideológica apresentada a partir da Semana de Arte Moderna de 22 no Brasil, ok? Vamos descobrir então acerca da inovação ideológica e estética da Semana de 22 para o Brasil. Letra A. A Semana de Arte Moderna apresentou uma estética totalmente inovadora, acreditando aos artistas brasileiros a invenção do estilo artístico chamado de modernismo. Será que em 1922 os artistas brasileiros, eles de fato quiseram cunhar o nome modernismo? Letra B. Rompeu com os padrões artísticos europeus, traduzindo para as obras apresentadas uma estética que valorizava a cultura nacional, com cenas do cotidiano, de memórias e de visões populares, ressaltando ainda a paisagem brasileira. Letra C. Semana de Arte Moderna apresentava uma contundente crítica social, apoiada em objetivos como o fim da República Velha e a industrialização do Brasil. Letra D. Desenvolveu o senso crítico da sociedade brasileira, lutando a favor dos povos nativos e das comunidades negras que estavam excluídas do contexto urbano e social, especialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Letra E. A Semana de Arte Moderna, ela perpetuava as práticas da elite cafeeira, utilizando um cenário totalmente nacional para a valorização do produto agrícola mais importante do período, além de romper com a estética romântica que desvalorizava as questões nacionalistas. Amigos, a letra B ela é bastante importante para a gente, porque o modernismo, ele, embora fosse baseado no modernismo europeu, ele quebrou com o ciclo em que a arte brasileira ela não era uma arte idealizada, mas agora muito mais real. Então essa alternativa a gente tem que ter muito carinho e cuidado com ela. Ela diz assim: o modernismo e a Semana de Arte Moderna, ela rompeu com padrões artísticos europeus, traduzindo para as obras apresentadas uma estética que valorizava a cultura nacional, mas baseadas não em idealização, mas em cenas do cotidiano, de memórias, de visões populares, ressaltando ainda a paisagem brasileira, o que fica muito claro quando a gente olha para essa imagem da Anita Malfatti. E parabéns para você que assinalou também essa pergunta. Está aí, letra B para você, ok? Vamos então para a nossa última pergunta dessa noite. Bastante atenção, pode passar para a gente aí, produção, a questão 15 dessa noite. Dá uma olhada para ela, hein? Comparando a primeira fase modernista com a primeira geração romântica, vamos então comparar o que aconteceu em 1922, a primeira geração do modernismo, com aquilo que aconteceu em 1836, a primeira geração nacional romântica, ok? Analise então, comparando elas, as afirmativas a seguir. Número 1. Enquanto o romantismo levou o índio a herói nacional, mesmo com perfil de caráter europeu, o modernismo se ocupou de desconstruir essa imagem em busca da identidade como diversidade. É bem verdade, a ideia de ter um herói dentro do romantismo não é uma ideia brasileira apenas, é uma ideia do romantismo europeu, inclusive. E o nosso indígena, o nosso índio, ele foi o representante direto do cavaleiro medieval do romantismo europeu. Então, isso tem bastante sentido, né? Enquanto no romantismo esse índio era um herói nacional com um perfil de caráter europeu, já no modernismo não. Nós tivemos a desconstrução dessa imagem e uma busca de identidade como diversidade. Não é à toa que depois Mário de Andrade vai escrever Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ou seja, que não estava baseado em nenhum pressuposto anterior. Número 2, comparando então o modernismo e romantismo, primeiras fases. O índio romântico tem uma constituição física diferente, com boa feição, ao passo que o modernismo o apresenta de forma degradante, marcado pelas teorias deterministas vigentes desde a época do naturalismo. É bem verdade também que o modernismo não se propõe a trazer uma visão idealizada, heróica desse indígena, mas trazendo inclusive os efeitos da humanidade e do determinismo em cima dele também. E 3, o romantismo de primeira
geração aponta o índio como o equivalente do herói medieval, seguindo a tendência da literatura europeia, mas o modernismo despe desse traço de herói e o coloca em diálogo com as outras etnias formadoras do Brasil. Bom, embora eu tenha ressaltado pontos positivos de todas essas questões com você, é bem interessante pensar em uma marca específica da alternativa número 2, quando diz que o modernismo apresenta de forma degradante. E a forma degradante, na verdade, é uma grande pegadinha para a gente. Sim, nós temos, inclusive, teorias deterministas que ainda não estão vencidas no modernismo, embora não seja a ênfase do modernismo, mas em nenhum momento o modernismo tenta trazer de forma degradante a visão do índio. Assim sendo, nós percebemos que a pergunta 1 e 3 estão corretas e que essa caracterização do modernismo apresentando o índio de forma degradante torna a afirmativa número 2 incorreta também. Ok? Muito bem, meus amigos. Terminamos aqui então a nossa prova de literatura dessa noite. Foi um prazer retomar os estudos com você. Teremos uma longa jornada esse ano. Toda vez que a gente tiver encontro de linguagens, teremos um encontro de literatura também. A gente se vê em breve. Um abraço do professor Michel para todos vocês. Valeu!